Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, no horário que você estiver me vendo, assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, nós estamos de volta, então continuando nossos estudos, o nosso curso. Acredito que mais um mês ou dois, por aí no máximo, dezembro, janeiro, acredito que a gente está terminando. E hoje então a gente vai continuar no módulo 14, né, sobre a importância dos dons espirituais. A gente viu algo sobre os dons espirituais bem resumido, né, porque os dons espirituais é importante a gente ter, para que a gente falou, para aquilo que é útil, mas vocês não precisam se preocupar, eu não entendo como é que funciona, né, isso aí é uma coisa que a gente está dando aqui para vocês a letra, que nós aprendemos que está escrito, aquilo que nós aprendemos, mas a experiência do dia a dia, quando você precisar, que Deus te usar, quando você for útil, que Deus te der uma missão, que Deus te der situações, você que já é batizado, nós sabemos que tem pessoas que assistem nossos vídeos, que gostam, que já aprenderam sobre oração, que querem aprender sobre as coisas de Deus, que talvez não entende, é muito complicado isso aqui, mas não se preocupa com aquilo que você não está entendendo, que de repente é muito, muito profundo, não é, né, muito profundo, mas para quem está iniciando, às vezes é meio complicado, mas não se preocupe. Eu quero que você pegue para você aquilo que o Espírito de Deus está falando. Você que está começando agora, que está recém ouvindo a palavra, você já ouviu sobre salvação, sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós, então é uma sequência, né? Esse curso, você vai aprender desde de Adão e Eva, lá do pecado de Adão e Eva, até isso aí que nós estamos falando agora, até a intercessão, para a gente poder aprender a interceder. E essas coisas todas que vocês estão aprendendo, isso vai se manifestando na vida de cada um conforme a vontade de Deus, tá bom? Conforme o propósito de Deus que Deus tem com cada um de vocês. E quando vocês se colocar na presença de Deus, eu quero o batismo com o Espírito Santo, comece a pedir o batismo, comece a orar, Senhor, nem que você nem sabe direito como é que é. Senhor, eu gostei desse estudo, o batismo com o Espírito Santo, eu quero isso pra mim, comece a pedir. Todo dia você vai orar, você pede para Deus. Se você ainda não é batizado, faz isso, porque é a nossa vida, mas que nem eu falei na última aula, as coisas terrenas, as coisas que nós vemos, elas são temporárias, elas vão passar, mas ninguém fica para sempre aqui. Nós temos um tempo determinado por Deus, né? A palavra de Deus fala, tempo de nascer, de morrer, todos nós um dia vamos partir, né? E todos nós vamos passar essas fases todas. A gente já falou sobre arrebatamento, sobre várias coisas, mas em princípio, todos nós vamos passar por esses processos. Então, de acordo com como a gente vai aprendendo, a gente vai já orando e botando em prática. Por quê? Por causa que nós precisamos estar preparados para qualquer circunstância, qualquer situação. E não é só a letra aqui que a gente está aprendendo, são as experiências, os momentos que você vai ter com Deus, que Deus, conforme o plano de Deus para a tua vida. Todos nós precisamos disso aqui, todos nós. Você com certeza vai querer interceder pela tua família, por pessoas que você conhece, você vai querer interceder pela nossa nação, por outras nações que precisam. A intercessão é uma coisa global, ela não é só para a nossa casa, para a nossa igreja, a nossa denominação, é uma coisa, é uma missão que abrange toda a terra, né? Então, conforme Deus vai trabalhando na nossa vida, tudo isso vai acontecendo na nossa vida, não é do dia para mas primeiro, pelo menos a pessoa tem que saber, tem que conhecer. Se você nunca ouviu falar sobre salvação, você nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo, você não vai ter o desejo de ter, você não vai conhecer, você não vai saber. Então, não vai querer, por isso que Jesus mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Isso faz parte da pregação do evangelho, né? Então, a gente tem que pregar para a pessoa saber, conhecer
e de acordo com você vai tendo interesse, Deus também vai trabalhando. E isso aqui, irmãos, é eterno. Nunca vai passar. Tudo que você aprender na área espiritual, na tua vida espiritual, seja desde da salvação, os dons, o Espírito Santo, tudo é uma coisa que você vai ter para sempre. Lá no céu nós não vamos precisar de revelação, esses dons, os frutos vão permanecer, principalmente o amor. Mas lá nós vamos estar, não vai ter essas guerras, essas interseções, essas coisas que nós estamos fazendo aqui, né? Porque tudo vai teve um princípio e vai ter um fim também, nós sabemos disso, né? Não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa de muito valor. E a palavra de Deus, as coisas que Deus coloca no nosso coração, as coisas espirituais, ninguém pode nos tirar. Ninguém pode arrancar do nosso coração e nos tirar. A nossa fé, o nosso amor por Jesus, as coisas que nós aprendemos da palavra. Ainda que a palavra nós podemos ficar sem ela, mas quando nós temos esse conhecimento que vocês estão tendo, aqui desde o começo, como a gente conhece a palavra, isso ninguém vai tirar. Você pode até ficar sem Bíblia, se você perder, se alguém roubar a tua Bíblia, tirar a tua Bíblia, mas você vai ter gravado no teu coração. Nem sempre a gente pode estar com a Bíblia junto, mas ela está no nosso coração. Tudo que nós tiver que enfrentar nessa terra, que tudo, a gente tem, a palavra de Deus tem solução para tudo, tem orientação para tudo que nós precisamos, tá bom? Então, para nós hoje encerrar essa parte dos dons espirituais, a gente vai, então, continuar. A gente falou sobre os dons de revelação, né, que é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento de espíritos. Então hoje nós vamos ver os dons de poder, que é o dom da fé, dom de curar e dom de maravilhas, que são os dons de poder. O dom da fé não é aquela fé normal, que eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus. O dom da fé é uma fé sobrenatural, uma fé, um dom que tem de fazer grandes coisas, de ter de poder, de realizar grandes coisas, de ter uma fé assim para, que nem aquela que Jesus falou, né, que o tamanho de um grão de mostarda que para transportar montes. Essa fé aqui para operar milagres é uma fé sobrenatural, não dá para explicar assim em detalhes porque demora, mas é uma fé especial, né, maior do que essa fé normal que a gente tem para crer. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, não é? Isso aí todos nós temos uma medida certa, mas essa fé aqui é um dom da fé. Como que eu vou usar o dom de curar, que é junto aqui, que é de poder, se eu não tenho nem fé para fazer uma oração, para receber o milagre? Então, com o dom da fé eu posso receber milagres, posso orar para cura, para uma libertação, para uma transformação de uma vida, posso orar por um problema financeiro, um problema material. A minha fé, quando eu tenho o dom da fé, muitas coisas eu posso alcançar, e principalmente aqui, falando dos dons, o dom de curar, de maravilhas, né, aqui também dom de maravilhas, que é junto, né, dom de curar e maravilhas, são aqueles milagres, que não é só Jesus que ele fez, ele disse que esses sinais, todos iam fazer aqueles que creem, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão os enfermos curarão. E Jesus, quando ele enviou os discípulos à terra, ressuscitar mortos, ele disse: ide, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Por que não? Né? Se o poder de Deus está em nós, não é nós, nós temos que entender que não é eu que tenho, meu eu que tem poder, que eu vou botar a mão, vou fazer acontecer, não é isso, porque eu sou todo poderoso, sou toda poderosa, não é nós que somos todo poderosos e todo poderosos, não é o Espírito Santo de Deus, que nós recebemos o batismo, o mover do Espírito Santo. Aí com esse Espírito Santo, com esse poder que Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse que era para eles esperar, porque assim que Jesus subiu ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. No momento que a gente recebe virtude e poder para pregar, para ensinar, unção, e esses aqui estão os frutos, esses aqui são os dons. Então, o mesmo Espírito Santo que agiu, que Jesus, as curas, os milagres que Jesus fez, nós também podemos ter esses dons de poder aqui, esses dons especiais de poder, nós podemos sim, e Deus já usou muitos
evangelistas, missionários, pastores, para operar milagre. Nós já oramos, né? Desde que eu me converti logo no começo, a gente assim, com pouco conhecimento, uma fé assim pequena, a gente até se surpreende. Quantas coisas que nós oramos e Deus abençoou. Para pessoas que receberam curas, nós mesmos já tivemos, quando tivemos com algum problema de saúde, nossos filhos, a gente orou. Quantas vezes Deus abençoou, quantos milagres Deus já fez. Né? Que eu podia dar testemunha aqui, mas como é um curso, é estudo, a gente não vai falar muito para não prolongar. Mas isso todos nós, junto com o batismo, junto com a salvação, que nós falamos, né? Primeiro você restaura a tua comunhão com Deus. Você é lavado dos teus pecados, purificado. Você nasceu de novo, você pertence a Cristo, você pertence ao reino dos céus, ao reino de Deus. Você está selado. O batismo com o Espírito Santo é um selo. Então, junto com esse batismo, então você vai produzir os frutos. Primeiro você vai ser tratado, vai ser transformado aos poucos. O fruto do teu Espírito Santo na tua vida, na nossa vida. E junto os dons, no momento que você é comissionado, que você vai fazer algo para Deus, que seja orando, intercedendo, evangelizando, sendo um pastor, sendo um mestre, sendo qualquer cargo que você tem, você vai precisar dos dons espirituais. O fruto já vai ter que ter, todos os cristãos têm que ter. O Espírito Santo produz uma transformação de vida, porque Deus tem que transformar a nossa vida, para nós poder entrar no céu. Aos poucos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos em transformação. Tá? Então esses são os dons de maravilhas, dons de poder, fé, dons de curar e dom de maravilhas. A curas normais, grandes curas, e maravilhas é aqueles milagres que acontecem na hora, que nem um paralítico andar, um surdo ouvir, um mudo falar, um morto ressuscitar. Por que não? Se o Espírito de Deus, mas está em nós, Ele está em nós, Ele vive em nós somos morada do Espírito Santo. Por que nós não podemos? Se nós cremos, aí entra junto o dom da fé, é essencial para tudo que nós precisamos. Né? Então aqui está selecionado, está classificado em dons de poder para operar, né, milagres, maravilhas. E daí você pensa, mas eu vou operar milagres? Mas Jesus disse que sim. Ele disse, esses sinais seguirão os que creem, todos os que creem. Se eu não fizer, se eu não me colocar, não tiver fé para exercitar, não vai acontecer nada comigo, através de mim. Mas pela fé, eu posso ter esses dons, posso ser usada por Deus nesses dons, qualquer pessoa. Né? Até uma criança pode orar e Deus pode usar aquela criança para curar. E isso mesmo antes dos dons, mas com os dons, se nós crermos, não adianta eu dizer eu tenho os dons, mas na hora de orar não tenho fé, eu acho que Deus não vai abençoar, Deus não vai fazer, porque eu sou eu e é só os outros que Deus vai usar. Não, é para todos, Deus não faz acepção de pessoas. E conforme o chamado, que se Deus te dá um chamado para ser um evangelista, para ser um pastor, orar, o que hoje em dia a gente não vê muito, essas pessoas orando por enfermos, mas Deus quer fazer, orando por enfermos, milagres, maravilhas. Né? Um tempo atrás se fazia muito, Deus operava muito, mas não é que Deus mudou, a fé diminuiu, as pessoas mudaram, não é orado por isso aí, mas Deus, com certeza, Deus vai operar. É só a gente orar, os dons estão ali, está à nossa disposição, o Espírito Santo é o mesmo, ele não mudou. E Jesus não mentiu quando ele disse que esses sinais iriam acompanhar os que creem. Ele falou a verdade. Então isso tem que acontecer. E se nós crermos, vai acontecer. Com certeza, né? E por que é importante na intercessão? Porque muitas vezes nós vamos estar intercedendo por alguém que está doente, que está com uma enfermidade, que está na UTI, que está no hospital. Muitas vezes eu já recebi pedidos de oração de pessoas que estão na UTI, que estão no hospital, pessoas que estão doentes. Como Deus já abençoou. Quantos milagres Deus já fez? De orar por pessoas que estão ali na beira da morte, que não iam escapar. E a gente ora, né, em grupo de oração, até mesmo sozinhos, a gente não tem ninguém para acompanhar. Porque não é nós temos que ter esse entendimento. Mas você diz, mas o que eu vou fazer? Eu olho para as minhas mãos, eu não vejo nada nas minhas mãos. Não é a minha mão que vai fazer, é o poder de Deus. Por isso, irmãos, o Espírito de Deus tem que estar em nós. O Espírito Santo tem que estar na nossa vida, o Espírito Santo tem que estar na igreja, tem que estar
naqueles que estão ministrando, porque quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, não é nós, através de nós. Ele vai usar nossas mãos, vai usar nossa voz, vai usar para Ele falar e para Ele fazer, mas nós temos que nos colocar diante de Deus e ter fé. Não adianta nós ter o Espírito Santo morando em nós e que faz milagres, que faz grandes coisas, e nós não temos fé que vai acontecer. Nós temos que ter fé e a pessoa que está pedindo, que quer o milagre, também tem que ter fé. Às vezes a gente vai orar, a pessoa não crê, ela não quer. Muitas vezes, por misericórdia, Deus até abençoa e opera. Mas a fé tem que ser tanto da pessoa para receber, como daquele que ora. Então, se nós recebemos um pedido de intercessão para orar por alguém que está doente, que está no hospital, nós vamos orar, nós vamos estender nossa mão, vamos decretar, vamos orar e repreender. Por isso que nós temos que aprender. Tem doenças que são espíritos que estão por trás, nós temos que orar, nós temos que repreender, expulsar esse espírito de enfermidade. E você vai dizer, mas como isso? Olha, lê as escrituras, lê o Novo Testamento como Jesus fazia. Tinha curas que ele fazia, que ele curava, e tinha curas que ele só expulsava os demônios, os espíritos de enfermidade, e a pessoa ficava curada. Então a gente não vai entrar muito em detalhes, né? Quem sabe mais adiante a gente fala, né, quando terminar o curso, alguns assuntos a gente pode entrar de novo. Né? E para encerrar então essa parte, vamos ver os dons de... Então foi os dons de cura, né? Os dons de revelação, a classificação, são os 3 dons, os dons de poder. E agora a gente vai ver os dons de edificação, que é profecia, o dom de profecia, de profetizar, variedade de línguas e interpretação de língua. Durante a oração de intercessão, nós podemos receber uma palavra profética para alguém, ou por aquela causa que nós estamos intercedendo, para edificação, para consolação ou exortação. Que nem a profecia. O que é uma profecia? É um dom de edificação, que muitas vezes nós estamos tratando com uma pessoa, nós estamos em intercessão por alguém, por uma causa, por um país, e Deus nos dá uma palavra profética para aquela pessoa que nós estamos orando, naquela causa que nós estamos intercedendo pelo país, para aquela nação, para aquela família que nós estamos intercedendo. Então, simplesmente Deus, através do dom de profecia, Ele declara uma bênção sobre aquela pessoa, profetiza para aquela família algo que vai acontecer naquela família, para aquela pessoa, né? Algo que Deus quer fazer, uma profecia que às vezes, mas a profecia não se cumpre na hora. É um plano, um propósito, é uma palavra profética para o futuro, para mais tarde, às vezes Deus faz logo, então que vai se cumprir ainda. O outro dom de edificação é o dom de línguas, e variedade de línguas, que a palavra de Deus fala que falar em línguas edifica nós mesmos. Quando nós estamos orando, a gente está orando normal, orando, adorando a Deus, até mesmo intercedendo, né? Intercedendo com a nossa língua, assim, em português, né? Nós somos brasileiros, então a gente está falando na nossa língua. E quando nós estamos orando e intercedendo, muitas vezes, comigo já aconteceu várias vezes, de estar intercedendo e começar a continuar aquela oração intercedendo nas línguas estranhas, nas línguas dos anjos. A gente está orando em línguas, intercedendo em línguas estranhas. E às vezes nós não sabemos, nós sabemos o porquê, o que nós estamos orando, o que nós estamos intercedendo, a causa, o que nós estamos orando, mas nós não sabemos as palavras que nós estamos orando, porque o Espírito de Deus, ele fala em línguas estranhas que nós não entendemos a língua. Mas nós sabemos o que nós estamos intercedendo, por que causa nós estamos intercedendo, entende? Mas as palavras a gente não entende. Então é o dom da variedade de línguas, falar em muitas línguas, não somente a língua dos anjos, falar em línguas. Eu posso não ter aprendido a falar, por exemplo, espanhol, inglês, francês, e numa hora de necessidade, se eu tiver para ir para um país como esse, ou eu tiver contato com alguém dessa língua, essa pessoa não sabe falar o português, Deus, através do Espírito Santo, Ele pode fazer com que aquela pessoa entenda o que eu estou falando em português, e pode me dar entendimento de eu saber falar, de eu falar em francês, em inglês, qualquer pessoa, porque Deus conhece todas as línguas. Você sabe a história das línguas, né? Todo mundo falava a mesma língua, né? Lá na Torre de Babel, quando o homem quis subir, fazer uma torre para chegar até o céu, Deus confundiu as línguas. Daí
um grupo de pessoas falavam numa língua diferente, foi Deus que separou. Então Deus sabe todas as línguas, e Ele pode, no momento de necessidade, nos dar a capacidade de falar uma língua que nós não conhecemos, né? Então, variedade de línguas, nós podemos orar, e mesmo às vezes que nós não entendemos o significado daquela palavra na hora, mas nós estamos falando numa outra língua. E o outro dom de edificação é justamente isso, é a interpretação das línguas. Eu posso estar orando na minha língua, em português, posso profetizar na minha própria língua, Deus me dá um entendimento, uma palavra que eu estou orando para alguém e eu vou falar, né? Deus vai usar para profetizar, e na língua normal, né? E também eu posso estar falando em línguas, e Deus me usar para profetizar em línguas para uma pessoa. A pessoa pode entender o que eu estou falando, ou eu posso entender o que eu estou falando também, né? Mas tem a interpretação, daí é a interpretação das línguas. Eu vou interpretar, eu posso interpretar eu mesmo o que eu estou falando em línguas estranhas. Eu falo em línguas estranhas e eu entendo o que eu estou falando. Deus dá a interpretação do que eu estou falando. Às vezes não dá literalmente todas as palavras, né, a tradução de todas as palavras, mas Deus dá a interpretação daquelas línguas que nós estamos falando. Tanto do que eu estou falando para mim mesmo, muitas vezes a gente está orando em línguas, e o Espírito de Deus dá o entendimento, a interpretação do que nós estamos orando. No nosso entendimento, na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, o que eu estou orando, por que eu estou orando e o que eu estou falando, mas a palavra que sai da minha boca é em línguas, numa língua que eu não conheço. Então o Espírito de Deus dá a interpretação de línguas. Ao mesmo tempo que alguém pode estar falando em línguas estranhas do meu lado, na minha frente, ou no meio de um grupo, né, em qualquer lugar, na igreja, ou num grupo de oração, em qualquer lugar, e a pessoa pode estar falando em línguas, ela não sabe o que ela está falando, mas eu posso interpretar você, eu posso falar em línguas estranhas e você interpretar o que eu estou falando, entender o que eu estou falando e eu não. E ao mesmo tempo você pode falar em línguas e eu interpretar e saber o que você está falando. E muitas vezes Deus vai falar com a gente através de uma pessoa e vai usar a gente para falar com outra pessoa também, tudo em línguas, tá? E então tem a interpretação dessas línguas. Tá bom? E a variedade de línguas, é falar mais de uma língua, né? E o dom de profetizar. Então, esses são os dons espirituais, né? Que o Espírito Santo nos dá. E isso é uma coisa, quando nós temos o batismo com o Espírito Santo, os frutos Deus já começa uma transformação, o fruto já vem, automaticamente vai vindo aos poucos, né? Que nem nós plantamos uma árvore hoje, nós não vamos, a árvore já vai crescer tudo numa vez só, daqui a pouquinho ela já está dando fruto e tudo, não, tudo tem as suas fases, né? Tem um processo. E às vezes a gente não fica contando os dias e pensando, será que hoje eu estou recebendo, estou nos frutos, será que eu já vou... Não é assim. O batismo com o Espírito Santo vem junto com a salvação, você busca o batismo, você recebe o batismo, e aos pouquinhos você vai sendo transformado, que é o fruto, e junto com os frutos, depois, quando Deus te der, que você precisar dos dons para um trabalho que Deus dá, se você for interceder, você estiver intercedendo, e Deus precisar que você entenda alguma coisa, que você profetize, que você ore por um milagre, tudo daí os dons espirituais vão agir também na tua vida, na nossa vida, na hora necessária, para aquilo que for útil. E importante nós falarmos, para a glória de Deus. Porque se eu quiser falar em línguas, ter o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, ser usada nos dons para me gloriar, para me engrandecer, para achar que eu sou melhor, que eu sou especial, que eu sou todo poderosa e que eu sou melhor que os outros, isso é orgulho, é presunção, e Deus não se agrada disso. Deus, a Bíblia fala, mas que o orgulho, a presunção, a prepotência precede a queda. Por que Satanás caiu? Por que Lúcifer caiu? Porque o orgulho foi, ele teve orgulho, ele foi soberbo, e ele queria ser igual a Deus, ele queria ser maior que Deus, ele queria ser maior que os outros anjos, no fim ele queria ser maior que Deus também, e ele caiu. Então nós temos que cuidar muito com isso. Tudo que Deus nos dá, tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus, a nossa salvação, a nossa vida eterna, tudo que nós temos, tudo que Deus nos usa, se Ele nos dá sabedoria para fazer um trabalho para Ele,
para ganhar uma alma para ele. Quando a gente fala ganhar uma alma, muitas pessoas ficam, mas como é que é isso? Quando você está evangelizando, você está orando por uma pessoa, que você quer que ela conheça a palavra, você está lutando para que a alma daquela pessoa seja salva, que aquela pessoa entenda o evangelho e a alma dela seja alcançada, que ela seja salva. Porque o corpo, o corpo vai ficar. Esse corpo aqui, mas não vai entrar no reino de Deus. Você já aprendeu isso aí, né? A gente já falou. Não vai entrar a carne e o sangue não entra no reino dos céus. Nós vamos ter um corpo glorioso, nós vamos ser igual como nós somos, tudo. Só o corpo nosso vai ser transformado, né? A gente já falou sobre isso. Quem não sabe ainda, pode procurar os vídeos que está também no curso. Então, hoje a gente encerra então, esse módulo 14, então, sobre a importância dos dons espirituais, tá bom? Não fica angustiado, eu tenho que aprender, que eu quero os dons, aos pouquinhos. O importante agora, o começo de tudo, mas você crer nisso que você está aprendendo, você buscar, né, e orar e pedir para Deus na tua casa, quando você for orar, já começar a orar aos pouquinhos, ter um tempinho de oração. Não fica sempre esperando os outros orar por você. Vou pedir oração para fulano, pedir oração para o pastor, pedir oração para o irmão, para a irmã. Não, você vai orando, vai edificando a tua vida, examinando a palavra todos os dias. Se você quiser ler livro, apostila, você pode, mas o mais importante, mas a Bíblia Sagrada tem tudo que nós precisamos. E tudo muito bem explicado. Quando muitas coisas que nós não entendemos, o Espírito de Deus que nós temos, que nós recebemos, Ele vai nos dar o entendimento. O nosso professor, o nosso mestre que nos ensina todos os dias, o Jesus mesmo disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Quando nós temos o Espírito Santo ativo na nossa vida, mas tudo que nós precisar, Ele vai nos dar. Para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Não vamos, eu tenho dom, sou isso. Não, nós não somos nada. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, por amor, por misericórdia de Deus, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu e nos capacitou. Né? Nós somos importantes sim, nós temos um grande valor para Deus. Nós não somos qualquer um ou nada, mas por nós mesmos nós não somos. Nós somos porque Jesus nos fez, Jesus nos colocou nessa estatura, Jesus colocou nesse patamar como filhos de Deus através do seu sangue, do seu sacrifício, e Ele nos capacita, Ele nos dá um entendimento, tudo, irmãos, vindo de graça, para a glória do nome de Jesus Cristo, para nós usar para a glória de Deus, tá bom? E você pode ter tudo aquilo que eu tenho, outra pessoa pode ter, é só se colocar diante de Deus, buscar para aquilo que Deus determinado. Nem todo mundo é usado da mesma maneira, Deus dá um dom para todos nós podemos, tem pessoas que têm todos esses dons aqui, tá? Então Deus tem um talento, Deus para cada pessoa, Deus usa, o Espírito Santo usa mais uma pessoa numa área, outros em outra área. Se eu conseguir, se der, eu ainda vou trazer os 5 ministérios para quem já saber na igreja como é que funciona, né? Esses ministérios que tem também, que é importante você conhecer. Tá bom? Então hoje a gente encerra esse módulo e esperamos, confiamos em Deus que você está entendendo. Qualquer dúvida que alguém quiser, né, fazer uma pergunta ou ter um entendimento com mais profundidade, você ora, busca, e se quiser a gente pode ajudar também, mas isso é em particular daí, porque é diferente, não são todos que entendem. Não adianta eu querer me aprofundar muito aqui, que às vezes pode até confundir, nem todos vão conseguir entender. E Deus dá o que é necessário, não precisa ler. Quando você precisar de mais, o Espírito de Deus vai acrescentando na nossa vida tudo que nós precisamos, tá bom? Fazendo uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti, Pai, essa parte importantíssima do Teu Espírito Santo, e te pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos, ó Pai, que estão vendo esses vídeos, estão assistindo, Senhor, estão guardando nos seus corações, Pai, porque nós não podemos, Senhor, assistir e ouvir, Pai, e depois esquecer. Aquilo tem que estar dentro de nós, Pai, tem que ter vida dentro de nós. Eu te peço, abençoa os teus filhos, Pai, abençoe cada um dos teus filhos, coloca fé nos seus corações, Pai, para receber o batismo com o Espírito Santo, para receber, Senhor, tudo aquilo que tu tem para nós. Eu te peço, Senhor, guarde os teus filhos nas suas casas, nos seus lares, nas suas famílias, que eles tenham uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, e que o teu Espírito Santo possa dar um entendimento de tudo aquilo que tu quer que eles entendam, que eles precisam, aquilo que eu não consegui passar, Pai.
ainda, mas que aos poucos, na maneira como eles precisam, eu tenho certeza que Tu vai iluminar, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até então a nossa próxima aula, que a gente vai estar falando, só vou adiantar, sobre a armadura de Deus. Tem mais coisa boa ainda, a armadura de Deus. A gente vai estar explicando o que é e que nós precisamos também para intercessão, para a nossa vida espiritual. Então na próxima aula a gente vai estar falando sobre a armadura de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Deus os abençoe então, em nome de Jesus. Amém.